Eu defendo que religião é, última instância, religião é política. Ela é política. Tem uma hierarquia muito bem clara, estabelecida, as instituições estão lá, né? Então você tem Deus, você tem o Papa, você tem os cardeais, você tem os bispos, você tem os padres, você tem as freiras, cada um tem seu papel. Então a religião, ela molda, ela tem uma estrutura política no seu próprio funcionamento. E isso vai então se expandir para a realidade da vida social. Tem um elemento da religião muito forte, que é a legitimação do poder, né? O poder político, ele vai acontecer como, né? No discurso. Ou, assim, porque se é conflito, se virou guerra, já não é mais política, saca? Então, o poder político, para ele ser poder, ele precisa da legitimação. O que é a legitimação? É as pessoas aceitarem estarem sobre um tipo de poder. E como é que elas aceitam? Não reagindo. Por mais que talvez ela não concorde, por exemplo, por que o governo do Lula é legítimo? Por que ainda é legítimo? Porque a maioria foi lá, votou, quis, e os que não quiseram, teve uma quantidade lá no 8 de janeiro que tentou fazer o que fez lá e não deu certo. O resto, por mais descontente que estejam, eles aceitaram. Então, tá aí, né? O governo já passou 4 anos, fomos para mais uma eleição, com ódio, tudo, mas tá legitimado. Enquanto a população não se levantar contra isso, isso é legitimação. Isso é legitimidade. Você vai ter um monte de discussão, né? Porque essa legitimação, existe algum princípio aí que norteia ela, que tá para além dos acordos humanos e tal. Assim, eu não tenho um olhar transcendente, não sou do direito natural, não. Enfim, eu acho que é sempre arranjos puramente humanos, né? Com aprendizado da história humana. E a maneira como se age, então se constrói essa legitimação. E a religião, ela é uma das formas, porque a religião também é um instrumento de discurso, entende? E como a religião, e aí quando eu falo religião aqui, vamos pensar bastante em cristianismo, né? Vamos pensar bastante aqui no Brasil, ela tem uma hierarquia muito bem clara, estabelecida, ela tem uma estrutura política no seu próprio funcionamento. E isso vai então se expandir para a realidade da vida social. Então, como é que a religião se transforma em poder político, tá? Em poder político. Então, eu acabei de explicar pra gente, né, o que é a religião, né? A religião... aliás, eu falei da dimensão política da religião, né? A religião, ela basicamente, ela explica o campo do sagrado, a fé, a vida comunitária, né? A comunidade. Ela tem seus símbolos, né? E, na parte política, a religião, ela vai fornecer para as pessoas os valores, a moral, né? E o valor e a moral vão definir os comportamentos. Basicamente, como você deve comportar, como você se relaciona. E como você organiza esse comportamento junto com o outro, como é que você não ultrapassa os limites, como que você vive em comunidade, isso também já é política. Então a religião, ela tá ali, né? Ela tá ali dentro. A religião, ela é, então, esse instrumento de legitimação. Olha só, a gente acabou de ver os candidatos usando Deus para disputar o mais alto cargo de poder do executivo. E quando se fala em Deus, quando você se conecta com essa lógica religiosa das pessoas, você tá ganhando gente pro seu campo. Se você chegar no poder, você tá legitimado. E essa legitimação, dentro do que a gente chama do poder político, o que é o poder político, se não é a execução do controle de grupos sociais? Poderia ir mais a fundo, né? A gente pode pensar em micropolítica, em política nas suas micro-relações, dentro da sua família, nas disputas de interesse, nas negociações, tudo isso é política, obviamente. Mas quando a gente pensa numa coisa mais ampla, como funciona uma nação moderna, o poder político institucionalizado, ele acontece controlando grupos sociais. É basicamente isso. Esse controle pode se dar por convencimento, pode se dar por construção de ideologia, por construção de educação, ou pode se dar na força, na porrada, na bala, enfim. E a religião, ela tem um papel de muitas vezes pacificar, de deixar mais dócil ali as ovelhinhas que vão ser guiadas, né, pelo poderoso político. Então, a religião, ela se transforma em poder político porque o discurso que tá rodando na religião é um capital político. A gente tem 2 exemplos. A União Soviética e a China, né, que são 2 estados ateus. A União Soviética foi um estado ateu, a Rússia hoje, ela é católica, é cristã ortodoxa, né? Fizeram as pazes depois da queda. Já vinha antes, né? Fazendo, mesmo quando era União Soviética ainda. E aqui a gente tem 2 exemplos de como é complexo essa questão, né? Da religião na política. A maioria dos estados modernos não são estados ateus, né? A gente vai ter ali alguns estados que são ainda
são teocráticos até, né? A legitimação do Estado tá ancorada na religião muito forte. Acho que a gente tem algumas ali no Oriente Médio, alguns lugares ainda, tal. E a gente tem no Ocidente o fracasso do Estado laico. A gente pode chamar mesmo de fracasso do Estado laico, porque o discurso religioso tá de novo em voga aí na disputa de poder político. Sempre teve, né? Mas agora tá funcionando de novo, né? Então, você tem essa alerta de que o planeta vive um risco aí de um neofascismo, né? Tensionando e tal. E os valores da religião são centrais, né? E aí as instituições religiosas também têm que bailar, porque tem que tem que ser coerente, né? As próprias instituições, elas são divididas. Você tem, por exemplo, dentro da Igreja Católica lá dos progressistas e tal. Mas o que tá se revelando é que, e no Brasil isso tá mais que dado, nos Estados Unidos, né? De que o Estado laico não é suficiente. Na União Soviética, no Estado ateu, a gente teve questões problemáticas, porque ali era uma disputa política muito forte. Então, assim, eles vão falar que era perseguição religiosa, mas, na verdade, uma leitura, acho que mais correta, era uma disputa política na qual setores religiosos da Igreja Ortodoxa faziam e estavam fazendo política. Então, não era simplesmente, você não pode ser religioso. Não, você não pode usar da sua influência religiosa para fazer política. E aí teve abusos, né? Teve perseguição e tal, e eu acho que ficou demonstrado que tá errado, assim, não tá certo. Não vai para frente, não é bom. Até porque nas disputas da violência política é muito complexo a gente falar isso, porque na hora que o jogo tá rolando, né? Se você tá envolvido ali, as coisas vão acontecendo. Mas quando a gente tenta analisar depois, tem que defender a liberdade religiosa. Eu, como ateu e como alguém que divulga o ateísmo, eu defendo a liberdade religiosa. Quando essa liberdade religiosa vira manipulação política, e aí isso se confunde com liberdade de expressão e tal, e tem uma dificuldade, então, de se conseguir achar um lugar de colocar as peças ali, porque é onde, principalmente, a legislação brasileira não consegue, né? Ela não consegue. Porque é o seguinte, cara, política pública, tudo que é política pública, decisão que você vai fazer com política pública, é pragmatismo na concretude, né? Na concretude. Então, os debates, as discussões, tem que ser concretos. Então, por exemplo, você tem que forçar a pessoa religiosa, que na cabeça dela ela tem uma explicação religiosa do porquê que ela defende certa política pública ou moral religiosa, você tem que forçar ela a explicar ou a conformar essa crença religiosa dela e criar um argumento que seja baseado na realidade concreta. O meu princípio é bem assim, você não pode transformar em política pública ou em lei uma coisa que vai ser para todo mundo, algo que está baseado na fé de um grupo, na fé de um grupo. Essa que é a questão. E aí, quando vai fazer lei e tal, a grande dificuldade é porque eles têm a motivação, mas eles conseguem, na hora de escrever a lei, escrever de uma forma que essa motivação ela fica camuflada ali, né? Ela consegue dar motivos. Só que é uma hipocrisia, né? Porque o que está escrito na lei é uma coisa, e o que aconteceu de debate antes, e que está registrado na internet, nos vídeos e tudo mais, a fundamentação é toda pela crença religiosa, pela moral religiosa e tal. Relação entre política e religião, né? Entre religião e política. O discurso é adaptado, aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai se adaptar à leitura ideológica, à visão de mundo, tá? Eu identifico 3 principais, assim, podem ter outros, né? Mas 3 principais que eu resolvi colocar aqui. No discurso religioso, para se fazer política, você tem essa adaptação do discurso para você ter controlar mesmo as pessoas. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Você vai ter estados religiosos autoritários, né? Que a lei do estado, né? São baseadas realmente, muitas vezes, nos textos sagrados e tal. Coisa que muito parlamentar, né? Tem defendido aqui no Brasil, né? Criar a lei baseado na Bíblia, né? Enfim. Muita gente fala que o budismo, né? É uma religião da meditação, da paz, mas assim, você tem um radicalismo em vertentes budistas e lá nas regiões geográficas onde o budismo é muito forte, você tem vertentes do budismo muito radicais e muito ligados às disputas políticas que estão acontecendo. Então a religião, ela tá dialogando com essa forma de se executar controle ao fazer política, né? E a gente tem os fascismos cristãos, ou os cristianismos fascistas, né? Aqui no Brasil a gente teve o integralismo, o Plínio Salgado e tal, que indiscutivelmente é uma transposição da autoridade religiosa, de se desenvolver um pensamento a partir disso, para justificar ideologias políticas de controle das pessoas, tá? Uma adaptação que o discurso religioso é realmente nessa necessidade de ajuda, né? De ajuda que a população muitas vezes precisa. E todos os tipos de ajuda possível, tá? E aqui a gente poderia pensar, né, o papel social das comunidades religiosas. Não é à toa que florescem no Brasil
pequenas igrejas evangélicas. Nos bairros de periferia são muitas, né? Por quê? É rede de apoio, né? Rede de apoio é onde a pessoa, ela tem conforto espiritual, porque ela acredita, porque a vida é dura. Ela muitas vezes tem apoio psicológico, obviamente, tudo permeado pelo viés religioso e tudo mais, mas você tem esse papel da religião na sociedade de ocupar espaços aonde a organização pública não consegue oferecer para as pessoas, né? E um outro papel, já foi muito mais forte, mas hoje está mais fraco, é esse discurso crítico emancipatório, é quando você tenta reler a Bíblia. A teologia da libertação fez muito isso, né? Tenta trazer a leitura bíblica e até a tradição da igreja, né? A igreja tem uma doutrina social, né? E tem linhas evangélicas da teoria. Se eu não me engano, a teologia da libertação, né, ela nasce com os evangélicos e depois se expande para a igreja católica. A gente vai ter religiões afro-indígenas que, no sentido assim do capitalismo, no tempo que a gente vive hoje, eles têm um olhar mais holístico, né, para a relação, principalmente na busca de um equilíbrio da natureza, que eu acho que isso é um tema importante da gente pensar. Então, você tem um papel crítico a partir de uma visão espiritual, é possível, tá? E quem vai defender isso, inclusive, depois eu quero trazer para cá, é o Engels, tá? O Engels, ele faz uma análise da religião bem nessa linha, de que a religião, ela pode tomar vários formatos, e muitas vezes formatos de resistência, de luta. Ele estudou o cristianismo primitivo, escreveu alguma coisa sobre o cristianismo primitivo, assim, e eu acho que ele não tá errado não, né? Não à toa você tem hoje um pequeno setor de evangélicos que são bem à esquerda, né? Alguns até à esquerda radical, estudando Marx, estudando as teorias críticas, teorias marxistas, né? E aí, falando do que eu tento trazer e fazer aqui no Planta Rei, que é justamente isso, né? Participar de alguma forma nesse sentido. A religião, ela me pegou de um jeito porque ela faz parte da minha história e eu ainda convivo com isso. Então, eu resolvi não fugir dessa temática. 2 caminhos pra gente tentar lidar com isso, né? Eu não sei se um dia a gente vai conseguir superar isso, né? A primeira é essa crítica política e social da religião. E é uma crítica prática de organização política, né? Realmente desenvolvendo movimentos institucionais. Eu acho que a gente tem hoje, né? Tá nascendo, tem aquele Brasil Laico, tem a galera lá de Brasília, né? Dos ateus, né? Eles até fizeram um aplicativo, que aí é até legal, porque é tentar criar uma identidade, é mais propositivo, eu acho isso legal também. Diferente do que muitos ateus fazem, né? Que eu acho que é só bater na religião, mas sem se organizar politicamente, porque é isso, o que tá acontecendo é político, né? E o outro lado é essa proposição filosófica e prática, que eu acho que é o que a gente tenta fazer aqui, que é o projetinho que eu tenho na minha cabeça, né? Que é fazer uma comunicação educativa mesmo, né? Tentar criar movimentos na base da sociedade, mas esses movimentos de ideologia, né? Aí disputar consciência, disputar cultura, disputar hegemonia, né? Tentar fazer essa luta. E ser propositivo, né? Eu vou até mudar aqui que eu pensei que agora, né? Não só o ateísmo, mas pensando num ateísmo prático, né? Ou seja, pessoas que não se dizem ateia, mas que agem como não fazem suas escolhas e não tomam decisões baseado numa fé espiritual. De repente até acreditam em Deus, mas são mais pragmáticas, estão vivendo. Então a gente precisa criar movimentos, criação de subjetividade agnóstica, ateia e de ateísmo prático, né? É isso, galera. Eu queria